Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Nunes e no vídeo de hoje falaremos sobre o absolutismo monárquico e também o mercantilismo. Antes de mais nada, vai deixando aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, escreve nos comentários aí, compartilha esse vídeo, bora lá! Absolutismo monárquico. Absolutismo, a palavra absolutismo, de certa maneira vai fazer você se relembrar de absoluto, de máximo, alguma coisa do tipo. O que significa absolutismo monárquico? De forma simples, direta, absolutismo monárquico significa que o poder girava em torno do rei, a centralização do poder estaria no rei. Esse rei poderia amanhecer pensando em matar um camponês e matá-lo sem ter problema algum, ou mesmo fazer guerras contra um povo, contra o outro, sem acesso ou sem perguntar a ninguém. Ele teria esse poder supremo, esse poder centralizado, esse poder aí em volta dele. No entanto, essa definição ela é um pouco radical, ela é um pouco extrema, tá? Não é necessariamente que esse rei teria todo o poder nas mãos dele. Esse rei teria sim que negociar, teria aí que conversar com seus ministros, com duques, com a nobreza, tensionar com a burguesia, com os camponeses. De certa forma, esse rei teria que negociar o seu governo, senão ele não conseguiria governar. Tudo bem? Então é interessante que nós tenhamos essa ideia de que, por mais que o nome absoluto, né, absolutismo, dê a ideia ou a conotação de que o poder é todo do rei, que o rei tem a decisão plena aí para fazer chover e parar, mas na verdade ele tem que negociar com as partes, porque não existe nenhum tipo de poder supremo, absoluto, sem negociação. O absolutismo monárquico aconteceu na Europa entre o século XV, século XVIII, podemos pensar até início do século XIX ou um pouco antes do século XV. E um país que, de certa maneira, incorporou o absolutismo monárquico foi a França. Tá? É um país que usamos de exemplo para simplificar o que foi o absolutismo. É excelente estudarmos a monarquia francesa. O que principalmente influenciou o absolutismo monárquico foi o avanço da imprensa, né, a melhoria aí nas técnicas de se produzir informação de forma impressa, a reforma protestante, porque a reforma protestante ela enfraqueceu o poder do Papa e, por conseguinte, ela acaba favorecendo o poder real, e também a caça às bruxas. O que seriam a caça às bruxas? De forma geral, de forma simples, a caça às bruxas foi uma atividade implementada pelos europeus contra mulheres, geralmente no campo, mulheres que eram aí acusadas de bruxaria. Mulheres que eram solteiras, o que para essa época era algo muito complicado. Mulheres que usariam algumas ervas medicinais para curar dor de barriga de criança, dor de cabeça de adulto, essas coisas seriam vistas como bruxas e iriam para a fogueira. É aí uma ação conjunta entre poder real, igreja e uma idiotice imensa das pessoas, né? Essa junção aí que levou várias pessoas para a fogueira. Obviamente o rei também usava seus adversários políticos aí e com certeza esses pretextos serviriam para jogá-los na fogueira e assim eliminá-los. Obviamente, se fossem mais pobres, né? Se fossem burgueses ou nobreza, aí teria outras articulações, mas em último caso, em caso extremo, poderia se valer dessas prerrogativas aí da caça às bruxas. Mas enfim, tanto a imprensa como a reforma protestante ou a caça às bruxas possibilitaram que o rei tivesse bastante poder, possibilitaram que ele pudesse governar com certa tranquilidade. O absolutismo, já vem o nome aí, ismo, né? E sempre que tem ismo está representando algum tipo de ideologia. Temos várias palavras com ismos aí, fascismo, nazismo, capitalismo, socialismo, enfim, são uma infinidade de conceitos aí que tem ismo, que representam uma ideologia, um pensamento comungado por uma certa coletividade. E o absolutismo também tem seus teóricos. Um dos seus teóricos
é o pensador, filósofo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes vai entender que em um tempo imemorial, tá? Em uma antiguidade muito remota, a população viveria, né? O ser humano viveria em estado de natureza. E o estado de natureza seria a guerra do homem contra o homem. Né? Ele tem aí uma frase que o homem seria o lobo do homem. Quer dizer, eu, no meu estado puro, né? Puro entre aspas, porque para Thomas Hobbes o estado de natureza é um estado de constante guerra, constante confusão, não tem uma organização social, não tem ninguém que dita as regras e que controla as pessoas. E o homem é mau por natureza. E por ser mau por natureza, eu vou obrigar e escravizar o meu próximo, eu vou usufruir do trabalho dele em benefício próprio, vou tirar dele o que eu puder, e em último caso eu mato ele e resolvo a questão. Então o Thomas Hobbes vai entender que para se resolver essa questão, os seres humanos, né, ali, a sociedade nesse tempo imemorial, pensaram o seguinte: vamos eleger alguém para que alguém possa decidir por nós. Então, o poder de cada um ali unitário foi transferido para uma pessoa, centralizado numa pessoa, e essa pessoa teria a responsabilidade de resolver os problemas. E aí, dessa forma, se constitui o Estado. E o Estado seria um Leviatã. O que é um Leviatã? É um animal mitológico da mitologia hebraica, que ele é constituído por várias partes e ele é muito forte e nada pode vencê-lo. Então, para Thomas Hobbes, ele usa aí essa analogia do Leviatã para demonstrar que ninguém pode sobrepor o Estado. Por quê? E aí ele faz um tratado, enfim, as pessoas antigamente escreviam livros para discutir suas ideias, livros imensos aí de 400, 600 páginas. E ele vai defender, ele vai escrever um tratado, e ele vai relacionar o rei a uma teoria adâmica. Ele vai dizer, de forma ali escrita, que o rei seria um descendente de Adão, e por isso ele poderia governar sobre o restante da humanidade, que estaria numa classe inferior, já que o rei é descendente direto, porque todos somos, né, segundo a doutrina cristã, mas o rei seria um descendente direto de Adão, e por isso ele poderia ocupar legitimamente esse lugar de rei. Um dos principais reis, que de certa forma é uma caricatura do absolutismo, é o rei Sol, que é o Luís XIV, rei da França. Atribuem uma frase ao Luís XIV que é "o Estado sou eu", uma frase muito significativa que representa justamente essa ideia de poder centralizado. O Luís XIV ele vai morar no Palácio de Versalhes, que era a residência real. Junto com ele vai levar um monte de nobres para morar junto com ele e vai custear aí a vida desses nobres, pagando as festas, os banquetes, a vida de luxo dessa nobreza francesa. Luís XIV vai negociar também com a burguesia, colocando o Colbert como ministro da economia, que vai taxar os produtos importados, melhorando assim e intensificando o comércio local, e a burguesia vai ficar feliz que vai poder comercializar melhor e competir com produtos, especialmente produtos ingleses. Mas nem mesmo Colbert deu conta de fechar as contas da França, porque a nobreza francesa, os milhares de nobres que estavam sendo sustentados pelo o rei Sol, o Luís XIV, era muito grande e não conseguia fechar. Mesmo com essas medidas que ele tomou, seria muito difícil fechar a conta da França, porque tá de brincadeira, né? Era muito nobre vivendo no luxo com o dinheiro dos camponeses. Mercantilismo. Mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas. Dentre elas, eu vou enaltecer 4 práticas. Primeira, metalismo. A ideia de que os metais preciosos, ouro, prata e cobre, eles poderiam fazer uma nação ter sucesso.
Em miúdos, uma nação só seria rica se acumulasse esses metais preciosos. Segundo, balança comercial. O que seria a balança comercial? A ideia de que um país iria vender mais para outros países do que comprar desses países. Ficando mais fácil, entendendo que se você ganha R$1.000 por mês, você não deveria gastar mais de 1.000, porque aí a sua balança comercial ficaria desfavorável. Você teria que gastar entre R$800 e R$900 para que pudesse sobrar aí 100. Sobrando R$100, você teria uma balança favorável de R$100 positivos. A gente faz isso no nosso orçamento diário. É que a gente não consegue gastar menos que ganha, mas isso é outra coisa. Protecionismo. Protecionismo também é uma outra prática do mercantilismo. São leis, são regras e normativas que protegem o mercado interno, geralmente aumentando os impostos dos produtos importados. Exemplo: suponhamos que o Brasil produza trigo, isso é verdade. No entanto, o trigo norte-americano, por uma série de fatores, consegue chegar no Brasil mais barato do que o trigo brasileiro. E aí as pessoas no Brasil acabam comprando trigo internacional, o trigo dos Estados Unidos, em detrimento de comprar o trigo no Brasil. Assim, nós não ajudamos o mercado interno e os empresários que produzem trigo no Brasil acabam quebrando, acabam tendo menos rendimento. Ok? Protecionismo são medidas e normas que protegem o seu mercado interno, geralmente aumentando os impostos dos produtos importados. Por fim, exclusivo colonial. O que era isso? Era o pacto colonial. As colônias, nesse momento aí, imaginando que o Brasil foi colônia, lembra? Colônia de Portugal. Então, nesse aspecto, Brasil e Portugal, o Brasil só poderia vender para a sua metrópole. Então, a metrópole falaria que preço ia pagar e o Brasil ia vender no preço que eles pagassem, tá? Essa relação aí, colônia e metrópole, tá? Que a colônia só poderia comercializar com a metrópole e a metrópole poderia vender a colônia para quem quisesse. Para fechar o nosso vídeo de hoje, que já está um pouquinho extenso, permitam-me falar mais sobre dois assuntos que são ícones quando se fala de monarquia na Europa. Quais foram as duas primeiras monarquias que surgiram na Europa? Foi Portugal e a Espanha. No século IX, a Península Ibérica era totalmente, ou quase, só um pedacinho no norte que não era dominado pelos muçulmanos, os mouros. Esse domínio muçulmano era chamado de Califado de Córdoba. Na pegada do século IX, aí, das cruzadas, os cristãos aí daquele pedacinho do norte da Península Ibérica, ali, Aragão, Castela, Navarra, eles se uniram para poder fazer uma guerra de reconquistar a Península Ibérica. A Península Ibérica foi conquistada pelos muçulmanos em poucos dias, tá? Rapidinho já estava conquistada. No entanto, para ser reconquistada pelos cristãos, é o termo que eles usavam, essa reconquista, ela demorou vários séculos, começando no século IX e terminando só no final do século XV, lá em 1492. No século XI, depois de algumas lutas e algumas vitórias dos cristãos, o rei Leão e Castela concedeu para o Henrique de Borgonha um pedaço de terra que ele vai chamar de Condado Portucalense. Mas em 1139, no século XII, o sucessor do Henrique, que vai ser o Afonso Henriques, ele vai se independer de Castela e vai formar o Reino de Portugal, que posteriormente vai anexar no seu reino o Reino de Algarve. A Espanha leva um pouco de tempo a mais para ir reconquistando a Península Ibérica, continua lutando com os mouros. Em 1492, expulsa de Granada, o último reduto ali do muçulmano na Península Ibérica, e obriga os muçulmanos a se tornarem cristãos ou vazarem para Marrocos. E depois da conquista de Navarra, o reino espanhol está constituído. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor, ajuda bastante o canal.
indique para os seus amigos, escreva nos comentários, compartilhe esse vídeo sem moderação. No mais, aquele grande abraço, fui!